Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a série First Kill, que estreou hoje na Netflix. Será que essa série é boa? Será que não é? Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Eu acordei cedíssimo para poder assistir a mais nova série sobre vampiros da Netflix. Falou em vampiros, é óbvio que eu tenho que ver, que eu adoro esse universo sobrenatural. E eu tinha que conferir como seria a série de vampiros da Netflix, né? Afinal, eles poderiam entregar uma coisa boa ou não. Mas eles entregaram uma série maravilhosa. Eu vou dizer que eu gostei de tudo, desde os personagens até a história, tudo. Eu gostei de tudo, até o gancho para a segunda temporada. E eu espero que seja renovada, porque senão eu vou ficar muito pé da vida, porque tem um gancho muito bom para ser melhor ainda a segunda temporada. Bom, então nessa série a gente é introduzido, vamos dizer assim, a duas famílias. A família dos vampiros, que é a família da Juliette, em que nós temos o pai e a mãe da Juliette, a Margot e o Sebastian, e a gente sabe que a Juliette também tem dois irmãos, a Eleanor e o Oliver. E do outro lado nós temos a família de caçadores de monstros, sim, de monstros, porque nós não só temos vampiros nesse universo, temos vários outros monstros, como zumbis e outras coisas que eu nunca ouvi falar. Bom, nessa outra família é a família da Calliope, ou Cal, como ela gosta de ser chamada. Então nós temos a mãe e o pai da Calliope e seus dois irmãos, o Theo e o Apollo, sendo que o Theo só é filho do pai. A mãe, assim, é de criação, que provavelmente ele casou depois com a Thalia. Então nós temos essas duas famílias totalmente opostas. A família dos vampiros, né, a família da Juliette, a família Otwood, eles são vampiros imaculados, ou seja, eles nasceram assim, porque nessa série é assim, esse enredo sobrenatural. Então eles são chamados dessa forma porque eles já nasceram vampiros, eles não se transformaram em vampiros. Só o pai da Juliette que acabou sendo transformado. Então ali impera o matriarcado e nós vamos conhecer muitos outros vampiros que são da linhagem de Lilith. Exatamente. Então nós temos também a serpente. Exatamente. Então nós vamos ver toda a história da família da Juliette, tudo que envolve a esse mundo dos vampiros e ela, que não se encaixa muito nisso, afinal eles se misturam com os humanos, então ela estuda num colégio, ela tem o seu melhor amigo, o Bay, que aliás eu adorei, e ela estuda na escola ali da cidade e tal, e se mistura com os humanos, né? Ela finge que é normal, apesar de não ser. E toma umas pílulas para ela não sentir a sede de sangue. Mas ela já fez 16 anos, seu corpo está mudando e ela precisa fazer a sua primeira morte, né? Isso vocês já viram no trailer. Sim, os vampiros precisam fazer a sua primeira morte, é tipo um ritual de iniciação que eles precisam fazer, né? E a Juliette não quer matar ninguém, mas ela tá tendo dores de cabeça, chorando sangue e tal, ela tem alguns efeitos colaterais por não estar realmente, vamos dizer, agindo como uma vampira. E aí ela acaba conhecendo a Calliope, que é a nova estudante lá do colégio. Elas têm algumas aulas juntas e é tipo amor à primeira vista. Porque sim, a Juliette se apaixonou à primeira vista pela Calliope, sem saber, obviamente, que ela é uma caçadora de monstros. Então nós vamos ver, né, elas se conhecendo e as suas vidas se entrelaçando, uma descobrindo da outra. Nós vamos ver uma guerrinha entre as famílias, mas é muito mais do que isso. Nós vamos ver toda a dinâmica familiar. E uma coisa que eu gostei muito na série é que ele mostra os dois lados, né? Como os dois lados pensam. A gente é introduzida às duas famílias, né? Então, primeiro a gente é introduzido à família dos vampiros, depois a gente é introduzido à família dos caçadores. E a gente vai entendendo toda a dinâmica familiar e toda a história deles. A gente conhece, né, outros personagens vampiros também, o que eu achei bem legal para a gente poder torcer
pelos personagens, né? A gente consegue entender a história toda, entender por que cada um tem a sua posição, por que os caçadores são caçadores, né? Por que esses vampiros imaculados estão ali e estão tentando, vamos dizer assim, se misturar com os humanos. Então a gente vê questões de matriarcado, de hierarquia e a família, né? Porque, olha, as mães dessa família ninguém merece, né? Elas adoram mandar. Por mais que na família dos caçadores não tenha um matriarcado como é na família dos vampiros, como elas gostam de mandar. E aí a gente vê as duas tendo esse amor impossível. Mas a química, gente, é muito grande. É impossível não torcer por esse casal, que é maravilhoso, né? E o melhor amigo da Juliette é um dos personagens que eu mais gostei, o Ben. Apesar dele não aparecer tanto, mas ele, assim, ele é um ponto de apoio da Juliette. A amizade deles é demais. A minha personagem preferida foi a Calliope. Eu achei ela maravilhosa. Sabe, que enquanto a Juliette ainda tem medo e tal, fica pensando, a Calliope é mais de fazer as coisas, ir em frente, não demonstrar tanto os seus sentimentos, e eu gostei bastante. E nós temos, logicamente, briga de família, temos muita briga de família entre irmãos dos dois lados. E assim, eu achei maravilhosa. E a gente é introduzido, né, nesse mundo dos vampiros, onde eles não podem ser atingidos por prata, temos estacas de madeira e temos outros seres sobrenaturais que aparecem. Temos zumbi, tal de Swallow, temos vários monstros que aparecem ali, que às vezes a gente não vê muito, né, assim, nesse universo sobrenatural, e eu gostei bastante. Até pra mostrar, né, os caçadores de monstros indo atrás dos monstros, né? E eu vou dizer que, assim, foi uma série que eu gostei muito. Eu assisti os 8 capítulos, assim, correndo. Tá completinho lá na Netflix, né? Então eles duram em torno de 42 minutos a 55 minutos. Cada capítulo tem uma duração diferente. Mas, assim, é uma série que você começa a ver e não consegue parar de assistir. Eu fiquei maravilhada com essa série. Eu entrei mesmo nesse universo e adorei essa história do primeiro amor dessas duas pessoas que estão tendo aquele amor impossível, né, gente? Como não amar uma crise existencial e um amor impossível? Não tem como, né? É uma das coisas que eu mais gosto nesse universo dos vampiros. Bom, agora eu vou falar com spoiler. Então, se vocês não viram a série, dá um pause no vídeo, vai lá assistir a série na Netflix e depois volta aqui. Quando eu vi o trailer, eu imaginava que a história entre a Calliope e a Juliette seria diferente, né? A Juliette já tava no maior crush com a Calliope lá na escola e queria falar com ela, mas não tinham coragem, até que elas se esbarraram. Mas a gente vê já no segundo capítulo que a Calliope já sabia que ela era vampira, porque ela deixou cair os seus comprimidinhos de sangue, né? Então a Calliope vai atrás da Juliette, vamos dizer assim, aceita o convite da Juliette de ir na festa, né, que o amigo dela tanto insistiu pra ela poder ir, né? Porque ela, na verdade, queria fazer a sua primeira morte, porque também tem a primeira morte no lado dos caçadores, né? O seu primeiro monstro. E ela, a Juliette, não quer fazer a sua primeira morte de jeito nenhum, porque ela adora os humanos, tá inserida naquele mundo, né? Ela acha isso uma coisa horrorosa, né? Daí a crise existencial, porque ela é uma vampira que necessita de sangue, necessita de um ser humano, mas ela não quer beber o sangue de um ser humano. E aí, nessa festa, né, eles fazem aquele joguinho da garrafa de ir para a dispensa para uma beijar a outra, né? E quando eles estão ali no maior amasso, a Juliette acaba mordendo o pescocinho da Calliope, exatamente. Ela se rende, vamos dizer assim, à sua fome de vampira. E no momento que ela morde a Calliope vai lá e dá uma estacada na Juliette. Aí eu falei assim, não é possível. Só que a Juliette continua viva, mesmo com a estacada. E aí que a gente entende sobre os vampiros imaculados. Não se falou na série como é a forma deles morrerem, mas não é nem com estaca de madeira, nem com prata. Porque eles achavam que com prata eles poderiam matar. Então a Calliope acaba contando pra sua família que ela fez a sua primeira morte, que matou uma vampira, mas que ela não virou pó, né? Então, quando vai pra escola, né, elas ficam, né, tipo, uma é monstra, a outra é caçadora de monstro e tudo mais, mas não impede delas se envolverem. Lógico que tem aquele negócio, como a Juliette mordeu a Calliope, elas estão conectadas e tudo mais, mas eles fazem uma cerimônia lá da parte, né, dos caçadores pra poder tirar esse vínculo e, na verdade, elas estão apaixonadas porque estão realmente apaixonadas, não tem nada a ver com vínculo, mas em toda a série de vampiro a gente vê um pouquinho disso, né? E nessa não poderia ser diferente. E a gente vê que o amor delas vai,
né, aumentando. E quanto mais as famílias querem se separar, né, uma outra, parece que uma e outra querem ficar mais juntos, né? Tipo amor adolescente, né, gente? E eu gostei bastante, né, dessa relação delas estarem ali se apoiando, uma aceitar a outra, né? A Juliette, ela consegue ser ela mesma ao lado da Calliope, porque ela tá naquela pressão de fazer a primeira morte, de passar pela iniciação, ser mordida pela serpente e tudo mais. Então, assim, ela tem que, né, vamos dizer assim, dar a bênção à família dela. E a família dela é a guardiã da serpente, da Máquia Esmeralda. Eu nunca tinha visto isso em série de vampiros, mas eu gostei, porque essa, vamos dizer assim, tem a sua própria história, né, que é um pouquinho diferente. Eles são descendentes de Lilith, lá do Jardim do Éden, que foi mordida pela tal da serpente, e aí viraram vampiros, né, eles já nascem assim, né, e assim, eu gostei bastante dessa história. E a gente é introduzido direitinho a essa história como a história dos caçadores de monstros, né? A família dos caçadores que tá ali sempre caçando, a família Burns. E aí a gente vê que quando, né, a Talia acaba descobrindo que é a Juliette, né, que é a vampira, e ela descobre que ela vai ter um baile de debutantes, que na verdade não é essa iniciação deles, né? Ela avisa ao clã, né, que existe todo vamos dizer assim, um clã envolvido. Existem outros caçadores de monstros e eles sempre vão se mudando de cidade em cidade para caçar mais monstros. E aí, eles e uma outra família vão lá para poder matar todos aqueles vampiros. Só que eles não morrem com prata, né? Eles achavam que sim, mas na verdade não, porque são todos vampiros imaculados. Então eles não sabem como matar. Nós temos a morte, né, do pai e da mãe da outra família, que são amigos deles, né? Então a gente vê eles tentando matar todo mundo, ali não conseguem, tem que fugir, que é quando tem a guerra mesmo declarada. E aí o que acontece? A Calliope e a Juliette resolvem fugir, que elas vão ter o amor delas e tudo mais. O pai, né, da Juliette, o Sebastian, ele acaba sendo ferido, e como ele é um transformado, né, ele acaba, vamos dizer assim, quase morrendo por causa disso. E no caso, a avó, a mãe da Margot, né, é que tem que salvá-lo com a tal da serpente lá. Então, vamos dizer, ele vira um novo ser, né, e tal, porque ele, inclusive, ele come depois a mãe da Margot, né, que aliás ninguém merece, que péssima mãe que ela é, né, então a Margot que se torna a guardiana da serpente, né, e aí a gente vê que lá no finalzinho, né, eles recebem um convite pra a Davina, a mãe da Margot, né, disputar, né, vamos dizer assim, o controle dessa serpente, né, que tá com essa família Atwoods, só que ela está morta, né, então pra segunda temporada ficou esse gancho aí, porque eu não sei como eles vão fazer, porque obviamente ela não vai querer dizer que o marido foi transformado em ser imaculado pela serpente, e que por causa da serpente ele comeu a Davina, ele acabou comendo a Davina. Isso provavelmente vai ter alguma complicação e nós vamos ver. Também vimos a briga dos irmãos, da Eleanor e do Oliver, né? Um falando que o outro fez isso, que o outro é mau. A gente sabe que o Oliver foi banido da família, né? E que a gente sabe lá no finalzinho que foi a Eleanor que sempre esteja ali manipulando o Oliver para fazer as ditas maldades por causa que ele foi expulso. Mas a gente viu também que ele não é bonzinho, porque ele inclusive manipulou a Juliette para poder entregar a sua própria irmã. Ele está com uma bruxa, que ele é namorado de uma bruxa, e tá com vários monstros. Por isso que os monstros voltaram à savana. Então termina justamente com ele mostrando que ele quer tomar aquela bagaça, que é assim que ele fala, né? Então a gente, na segunda temporada, a gente vai entender o que o Oliver quer. Afinal, ele deve estar muito pé da vida, porque ele foi enviado para um outro país, né? A família não ficou ali com ele por achar ele uma pessoa muito ruim e tal, e tudo por causa da irmã. Então ele acaba fazendo com que a própria Juliette, vamos dizer assim, sacaneie a sua irmã, porque ela pega a chave que ela tem de um armário lá, que ela guarda todas as carteiras das vítimas dela, né? Então ela acaba sendo presa, né, que a Juliette acaba entregando pro irmão, ela acaba sendo presa e tudo mais. Então, com certeza, nós vamos ter mais enfrentamento desses dois irmãos e descobrir um pouco mais dessa história aí de família. E também vimos que a Juliette acabou, né, transformando o Theo, o irmão da Calliope, em vampiro, porque o próprio Apollo, sem querer, apunhalou ele quando foi tentar apunhalar a Eleanor, a irmã da Juliette. E aí ela viu que ele ainda estava vivo e transformou ele em vampiro. Lógico, a Calliope não gostou nada disso e elas terminaram. Óbvio que eu acho que não deve ficar assim por muito tempo, até porque a própria Talia foi lá, soltou o filho e entregou
né, para o Oliver. Agora ele tá lá com o Oliver pra, vamos dizer assim, ele ser treinado como vampiro, porque ela não aceitou que o marido matasse o filho, que por mais que ela não tenha gerado, ela criou, e eu adorei a decisão dela, né? E eu adorei a série, eu adorei todos os personagens, todas as complicações envolvidas com a família, eu adorei o casal, e lógico, acredito que logo no início de uma segunda temporada, né, que eu espero que tenha, né, elas devem, vamos dizer assim, uma perdoar a outra, né, porque afinal a Juliette queria ajudar com esse gesto, apesar que ela foi meia burra, vamos dizer assim, né? Ela não entendi por que ela quis fazer isso, mas enfim, ela acabou transformando o Theo em vampiro, né? E nós vamos ver também os planos do Oliver. Então, para uma segunda temporada, vai ter muita coisa envolvida aí, né? Já tem esse gancho pra gente saber quais são os planos exatamente do Oliver, que trouxe outros monstros para a cidade, né? O que exatamente ele quer. E provavelmente ele deve ir contra a própria família dele. É fora que nós temos as mães caçadoras de monstros. Exatamente, porque ali todo mundo sabe que monstros existem. E as mães ali se juntaram achando que elas podem caçar monstros, né? Eu não sei de onde que tiraram isso. Mas, né, provavelmente uma hora elas vão acabar se ferrando. Mas foi engraçado ver elas protestando e tudo mais. Então, assim, eu gostei de vários detalhes dessa série. E eu fiquei super apaixonada mesmo. E já quero segunda temporada para ontem. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da série tanto quanto eu? Que eu adorei. Deixa nos comentários tudo o que vocês acharam dessa série. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!